Sabe, geralmente a gente pensa na arquitetura da nossa casa, tipo, como uma ciência exata, de segurança, né? Uhum, com certeza. A gente ergue lá as quatro paredes, um teto, coloca aquela tranca pesada na porta e pronto. O perigo fica do lado de fora. Exato. É a separação perfeita. Pois é, a nossa mente precisa muito dessa divisão clara, sabe? Entre o refúgio interno e a ameaça externa para conseguir relaxar no fim do dia. Mas é uma ilusão bem reconfortante, né? Porque aí a gente dá um passo para dentro da literatura do cinema de terror e, de repente, essas paredes super sólidas se revelam completamente permeáveis. Nossa, sim, o abrigo simplesmente desmorona metaforicamente. E, falando nisso, em 1974, um escritor, ali no início de carreira, lutando contra os próprios demônios, fez check-in num hotel gigantesco e vazio nas Montanhas Rochosas. Uma história clássica. Sim, provando que as paredes mais grossas, na verdade, às vezes servem só para trancar os nossos piores monstros do lado de dentro com a gente. Quebra de confiança total. Exatamente com essa quebra de confiança absurda que a gente dá as boas-vindas a quem está ouvindo a mais um mergulho profundo. Porque a nossa missão hoje é basicamente dissecar a própria anatomia do medo. Exatamente. Nós vamos investigar como os espaços físicos, tipo desde velhas mansões seculares até hotéis isolados, não são só cenários, sabe? Eles são reflexos literais dos nossos traumas psicológicos mais profundos. Uhum. E a gente vai entender como a vida real constrói a ficção e também o porquê da tentativa de Hollywood recriar esses pesadelos do passado acabar, às vezes, destruindo exatamente aquilo que dava medo na gente, em primeiro lugar. É bizarro isso. E para começar a entender de onde vem esse medo, a gente precisa olhar para as fundações, né? A gente está com uma pilha de materiais aqui e tem um estudo acadêmico fascinante da UFRJ. Nossa, essa tese é muito boa. É uma tese super densa sobre a evolução do terror que aponta que esse conceito de espaço assombrado não é uma invenção recente de Hollywood. As raízes vêm de muito longe, tipo desde o épico de Gilgamesh, lá no século XVIII a.C. Caramba, século XVIII, antes de Cristo. Sim. Já tinha ali aquela semente do confronto no espaço confinado, sabe? E é uma semente que cresceu, né? E ao longo dos séculos foi se dividindo em duas ramificações teóricas bem distintas ali na literatura de terror. Tá, e como são essas ramificações? O primeiro grupo trata a Casa Assombrada meio que como um mero repositório de pecados não expurgados, tipo, pensa naquelas obras fundadoras do gótico europeu, sabe, como o Castelo de Otranto. Ah, sim, clássico. Nesses casos, o lugar guarda um crime do passado e o fantasma busca algum tipo de vingança. É uma transação bem simples de causa e efeito. Mas peraí, se a primeira ramificação é sobre vingança clássica, o que acontece na segunda? Porque eu imagino que a mera presença de um fantasma correndo pelos corredores deixe de ser assustadora depois de um tempo, né? Fica banal. Exato, perde a graça. E é aí que a genialidade literária entra. A segunda ramificação postula que a casa age não como um palco, mas como um espelho da decadência psicológica de quem mora lá. Um espelho. Interessante. Uhum. O ambiente se alimenta das obsessões dos residentes. A tese até usa como exemplo a Assombração da Casa da Colina da Shirley Jackson. Nossa, esse livro mexe com a cabeça. Muito. Naquela história a gente nunca sabe se a casa está realmente viva, pulsando ali, respirando, ou se a protagonista Eleanor está simplesmente desmoronando sobre o peso esmagador do próprio ressentimento. A casa manipula a percepção dela. Então é menos tipo um monstro arrombando a porta da frente e muito mais como uma doença autoimune da mente. Sabe, a estrutura que foi desenhada para nos proteger começa a atacar os nossos próprios traumas não resolvidos. Nossa, uma analogia perfeita. E isso nos leva à espinha dorsal do nosso medo, que inclusive é explicada de forma muito brilhante pelo teórico literário Tsvetan Todorov. Ah, o Todorov. Isso. Ele formulou o conceito do fantástico, porque, para ele, o verdadeiro terror não está no monstro que pula do armário de repente. O medo reside exclusivamente na incerteza. Ele chama isso de vacilação. Certo. Vamos desempacotar isso um pouco para quem está ouvindo.
como essa tal vacilação funciona na prática para quem está consumindo a história? Tá, imagina que você escuta um passo no andar de cima. Tá, credo, mas ok. Pois é, durante a narrativa, a mente de quem lê e a do próprio personagem também ficou oscilando, né? Vacilando loucamente entre uma explicação natural e uma sobrenatural. Tipo, será que a madeira velha estalou por causa do vento? Ou tem um espírito no quarto? Exatamente isso. É loucura e ilusão dos sentidos ou monstros ditam as regras agora? O Todorov defende que enquanto durar essa hesitação invisível, o fantástico existe. No milissegundo em que você tem certeza que é um fantasma ou apenas o vento, o terror real simplesmente evapora. Caramba, faz muito sentido. E se a gente pensar na arquitetura física que provoca essa hesitação, a tese da UFRJ traz um ponto super interessante sobre o estilo Segundo Império. Sim, aquelas calas vitorianas, né? Isso, aquelas imensas casas vitorianas norte-americanas, super cheias de ornamentos, com vigas extravagantes e janelas compridas que, sei lá, mais pareciam olhos encovados observando a rua. Nossa, construções que foram meio que o ápice da ostentação da aristocracia da época. E o que é fascinante aqui é entender o porquê de elas se tornarem o arquétipo visual do terror pop. Não foi por acaso, né? Não mesmo. Porque após a depressão econômica global ali de 1870, manter essas estruturas colossais virou algo totalmente insustentável. A arquitetura extravagante faliu. Então essas imensas mansões vitorianas simplesmente caíram no esquecimento e começaram a apodrecer. A sociedade mudou para casas menores, né, e mais iluminadas, e aqueles espaços labirínticos do Segundo Império ficaram abandonados com plantas assimétricas e recantos inúteis. Viraram elefantes brancos assustadores. Pois é. E aqui entra a minha dúvida. Será que o medo dessas casas vem da lenda do fantasma em si? Ou do fato de que a arquitetura delas era tão confusa, cheia de ângulos mortos e sombras grotescas, que a nossa própria mente, tentando encontrar sentido no escuro, acaba preenchendo esse vazio com assombrações? Olha, essa pergunta é o elo perfeito entre a teoria acadêmica e a vida real. Porque foi exatamente esse preenchimento mental de um espaço vazio que gerou um dos maiores clássicos modernos do terror, que é o Iluminado. Sim, o Stephen King. Isso! A análise histórica que a gente pegou do portal Tecmundo detalha direitinho como a vida do Stephen King imitou a teoria do espelho psicológico. O fatídico outono de 74, né? O King e a esposa vão pro Stanley Hotel, lá no meio do nada, no Colorado. Imagina o isolamento. Total. Eles chegam lá pouco antes do fechamento do hotel pro inverno brutal de lá e descobrem que são literalmente os únicos hóspedes de um prédio colossal. E calham de ficar no infame quarto 217. Vale até um parênteses histórico aqui. O Stanley Kubrick mudou esse número para 237 na adaptação para os cinemas, a pedido de um hotel diferente que serviu de locação. Ah, eles tinham medo de afastar os clientes, né? Exato. Temiam que os hóspedes futuros ficassem com muito medo de reservar o 217 real. Mas lá no Stanley Hotel genuíno, a história daquele quarto envolvia uma trágica explosão de gás em 1917. Nossa, que tenso. A governanta-chefe, a Elizabeth Wilson, ficou gravemente ferida nessa explosão e a lenda local afirma que o espírito dela ainda vaga pelo quarto dobrando roupas. Bizarro. Mas os relatos do King vão muito além de lendas locais sobre arrumar a cama, né? Ele disse ter visto a figura de um garotinho correndo sozinho por aqueles corredores imensos. Ele ouviu sons que não deveriam estar lá. Sozinho no hotel, né? Sim. E o mais denso disso tudo é que o King confessou que estava passando por um momento pessoal devastador, lutando bravamente contra um alcoolismo severo e acessos de raiva. Ele acabou canalizando toda essa bagagem tóxica para a criação do personagem do Jack Torrance. Nossa, e é aqui que a teoria do Todorov brilha na vida real de um jeito assustador. O Stanley Hotel isolado e vazio funcionou como a câmara de eco monumental da mente do King. Avassalação, né? Exato.
A grande hesitação ali, a vacilação aterrorizante é a seguinte: aquele garoto que o King viu no corredor era um fantasma autêntico ou era a mente febril e fragilizada do autor projetando a angústia do próprio vício nas paredes do hotel? O terror absoluto mora no fato de que nem o próprio Stephen King sabia a resposta. O isolamento acendeu as fogueiras da mente dele. E é incrível pensar em como tentar engarrafar essa hesitação invisível décadas depois se tornou uma armadilha financeira e narrativa bem brutal para Hollywood, né? O que nos leva para a continuação dessa história, que é o filme Doutor Sono. Lançado em 2019, dirigido pelo Mike Flanagan. Exato. E os artigos da Rolling Stone e os dados de bilheteria que a gente reuniu mostram que o Flanagan assumiu talvez a tarefa mais ingrata do cinema contemporâneo. Com certeza. Ele precisava adaptar a continuação literária do Stephen King, né, que abordava a vida adulta e os traumas do Danny Torrance, mas, ao mesmo tempo, ele precisava que o filme servisse como uma continuação estética da obra-prima do Stanley Kubrick, lá dos anos 80. Uma obra que, diga-se de passagem, o King sempre detestou publicamente, né, por alterar a essência dos personagens dele. E o nível de dedicação do Flanagan para conectar esses dois mundos beirou uma obsessão clínica. Ele foi a fundo. Foi. Ele usou as plantas originais do Hotel Overlook, que ainda estavam guardadas nos arquivos da Warner Bros. Desde a década de 70. Uau! Para você ter uma ideia, ele recriou os corredores do Kubrick meio que pixel por pixel. Eram os mesmos quadros tortos nas paredes, a mesma padronagem psicodélica daquele carpete, as mesmas máquinas de escrever. Ele queria que quando o protagonista voltasse ao hotel, a plateia inteira sentisse o mesmo frio na espinha de 40 anos atrás. Tipo restaurar um pesadelo. E, para acompanhar essa reverência arquitetônica toda, o roteiro trazia um Danny Torrance adulto lutando contra o alcoolismo herdado do pai. É o ciclo psicológico da Casa Assombrada se repetindo. A crítica até elogiou bastante essa construção emocional, mas se a gente olhar para os números... Os números são cruéis. O filme naufragou na bilheteria. E naufragou feio, viu? A gente tem aqui os dados enciclopédicos. Arrecadou apenas cerca de 72,2 milhões de dólares globalmente. Isso resultou num prejuízo estimado de uns 20 milhões para a Warner Bros. Um rombo gigantesco. Sim. Um fracasso que, inclusive, engavetou imediatamente os planos para spin-offs que iam fazer sobre o cozinheiro lá, o Dick Halloran, e sobre a garota telepata, a Abra. Mas a grande questão é, se as críticas foram boas e a recriação foi impecável, idêntica ao original, por que a audiência moderna não comprou a ideia? É uma boa pergunta. A análise de mercado aponta falhas logísticas bem clássicas, tipo... a duração do filme, que tinha quase 2h30, e também a decisão super curiosa de lançar um filme de terror contemplativo em novembro, semanas depois que a febre consumista do Halloween já tinha passado. Nossa, erro básico de timing, né? Sim, e além disso, os dados mostram que 67% do público que foi aos cinemas no fim de semana de abertura tinha mais de 24 anos. Ou seja, não conseguiu fisgar a nova geração. Tinha um motivo maior para esse fracasso comercial. A gente não conversou agora há pouco o que o verdadeiro terror do Todorov exige, a hesitação e o medo do desconhecido. A incerteza. Então, quando o Flanagan decide recriar o Overlook milimetricamente igual ao passado, ele acaba resolvendo o mistério. Ele entra no escuro e acende todas as luzes da nostalgia de uma vez só. Nossa, sim, perfeito. O espectador não está mais vacilando entre o real e o pesadelo. Ele está ali fazendo um agradável passeio de museu por um cenário famoso que ele já conhece de trás para frente. A recriação excessiva matou a própria vacilação. Se conectarmos isso à imagem maior, é exatamente isso que ocorre. O público atual está sim condicionado a ritmos diferentes, com sustos gráficos imediatos, mas, independentemente da época, a familiaridade é o verdadeiro antídoto do medo. Exatamente. Quando reconhecemos o carpete, o fantasma perde a força.
Pois é, não foi só o hotel que o Flanagan alterou na adaptação dele. As próprias fundações da história familiar, sabe, os fantasmas internos do livro original de 2013 foram profundamente modificados. E é aqui que o site especializado Aficionados traz um detalhamento das diferenças drásticas entre o romance do King e o roteiro do filme. E a primeira grande mudança já arranca diretamente a raiz do trauma familiar. Muda tudo. Muda demais, porque no livro do Stephen King existe um segredo avassalador. A jovem Abra e o adulto Dan Torrance não se encontram só por acaso do universo. Eles são parentes de sangue, tio e sobrinha. Essa é uma revelação e tanto, porque a bisavó da menina, a Momo, que no livro enfrenta uma batalha dolorosa contra o câncer, guarda esse segredo de que a mãe da Abra é fruto de um caso que o Jack Torrance teve muito antes de toda aquela loucura no hotel. Caramba! A genialidade do livro do King é conectar esse dom telepático não como uma magia aleatória, mas como uma herança genética de uma árvore genealógica assombrada. Uma maldição de sangue real. E no filme, o que acontece? O filme transforma o Dan e a Abra em meros estranhos que, por acaso, compartilham um poder em comum. O impacto do trauma hereditário é completamente diluído. E a carnificina dos personagens de apoio também diverge absurdamente, né? Completamente. O livro é muito sobre construir uma rede de apoio, sabe? Então, personagens fundamentais, tipo o amigo do Dan, o Billy Freeman, e o pai da menina, o David Stone, sobrevivem ao confronto contra a seita antagonista, o verdadeiro nó. Tem uma mensagem de esperança ali. Isso. O Kimi constrói uma mensagem de que a gente não precisa combater os nossos demônios sozinhos. O filme, no entanto, opta por um fatalismo bem sombrio, onde ambos os homens são assassinados violentamente pela seita, isolando de novo os protagonistas. O que nos leva à maior ruptura de todas, que é o palco do terceiro ato. A gente mencionou a reconstrução milimétrica do Hotel Overlook lá atrás. No filme, a grande batalha psicológica e física final acontece ali dentro. O Dan Torrance literalmente caminha pelos corredores assombrados da infância dele. Buscando a nostalgia. Sim, mas quem leu os livros sabe que isso seria impossível na literatura, certo? Certo. Porque no final do romance original de O Iluminado, o Stephen King simplesmente queima o Hotel Overlook até o chão. A casa assombrada é totalmente destruída. Sumiu do mapa. Sumiu. Então, no livro Doutor Sono, o confronto final não acontece dentro de corredores escuros, mas sob a luz do dia, num mirante chamado Topo do Mundo, que fica exatamente no local descampado onde o hotel existiu lá do passado. Tá, então, o que tudo isso significa no fim das contas para a jornada de cura dos personagens? Se a localização muda, o significado da resolução também muda, né? Muda de forma monumental. E essa é a grande tragédia da adaptação cinematográfica na minha visão. No filme, para honrar a estética do Kubrick e o ciclo de sacrifício, o Dan Torrance morre nas chamas desse Overlook recriado. Ele vira estatística do hotel. Ele se sacrifica para salvar a garota e se torna tipo um fantasma protetor, um espírito atado àquelas paredes, fundindo-se de vez à maldição do lugar. É uma visão circular bem melancólica, o trauma meio que exige uma vítima final. Nossa, pesado. Enquanto no livro do King o Dan não é consumido pelo próprio passado dessa forma literal, né? Ele não vira um fantasma, ele sobrevive. Exato, ele segue em frente. E a história avança no tempo para um epílogo iluminado, onde ele não apenas comemora o 15º aniversário da sobrinha Abra, mas também celebra os seus próprios 15 anos de sobriedade absoluta. É uma quebra belíssima e terapêutica daquelas correntes do vício familiar que destruíram o pai dele lá atrás. Entre a arquitetura super fria e enigmática do Stanley Kubrick e a víscera emocional de sobrevivência do Stephen King. Missão impossível mesmo. Total. Ao tentar honrar os dois mestres, Hollywood criou meio que uma terceira entidade totalmente diferente. Uma narrativa que constrói o cenário perfeito do medo, mas acaba abandonando a verdadeira catarse do trauma. É fascinante. Analisando
toda essa jornada imensa que a gente fez hoje, sabe? Desde a arquitetura decadente daquelas mansões vitorianas que caíram em desuso, passando pelos reflexos alcoolizados de um autor no corredor vazio do Stanley Hotel, até chegar nesse desafio ingrato de recriar a incerteza do Todorov para um público moderno, eu sinto que uma verdade incontestável sobre a anatomia do terror se solidifica aqui. Com certeza. E essa verdade é que não importa se a gente está lidando com um imenso telhado escuro do Segundo Império, um quarto 217 no meio do inverno congelante ou apenas os limites apertados dos nossos próprios apartamentos modernos. Uhum. O cenário é o de menos. Exato. As grandes histórias de espaços assombrados nunca foram sobre alvenaria, sabe? Sobre tijolo ou portas que rangem sozinhas. Elas são, em sua essência, imutável sobre a bagagem que a gente carrega com a gente quando cruza a porta da frente. O ambiente físico é só o reflexo do peso que a gente se recusa a soltar. A gente investe tanta energia, né? Tanto tempo colocando fechaduras pesadas e alarmes nas nossas casas para garantir que os perigos da rua não entrem. Mas a literatura de terror nos prova de forma brilhante que, muitas vezes, os pesadelos mais destrutivos já estão confortavelmente sentados no nosso sofá, bebendo da nossa própria angústia. Falou tudo. Os monstros que a gente mais teme são os traumas que a gente tenta esconder nas gavetas do nosso próprio intelecto. Exatamente. E, para fechar nossa conversa, baseando-me nessa regra de ouro de que o medo verdadeiro exige as sombras do desconhecido para conseguir sobreviver, eu queria deixar quem está ouvindo com um pensamento meio provocativo. Manda bala. Se a incerteza é justamente o que dá força ao terror, será que a nossa obsessão contemporânea por voltar aos nossos traumas do passado, sabe, para dissecá-los, explicá-los e entendê-los a todo custo, exatamente como o cinema faz ao recriar um hotel assombrado tijolo por tijolo, será que isso não acaba arruinando o processo todo? Nossa, uma reflexão muito afiada essa. Pois é. Ao tentar mapear cada canto escuro da nossa mente, a gente corre o imenso risco de acender todas as luzes da casa de uma só vez. E ao fazer isso, talvez a gente acabe espantando os fantasmas antes de podermos realmente compreender o que eles estavam tentando nos dizer ali no escuro. Fica aí o aviso sobre o grande perigo de tentar iluminar e racionalizar demais os nossos próprios pesadelos. Um belo ponto final. Sim. Foi fascinante desbravar as engrenagens desse medo com todo mundo que nos acompanhou hoje. Lembrem-se, os muros que a gente ergue podem até manter o caos do lado de fora, mas eles também são as únicas coisas que nos trancam lá dentro com os nossos próprios fantasmas. Até o nosso próximo mergulho profundo, pessoal!